Mensagem bíblica: o maior achado da história. Existem dois tipos principais de achados na história. Um é de cariz natural, que abrange toda a descoberta em todos os campos da ciência e muito vasta. O outro encontra-se no campo espiritual e é muito superior às descobertas naturais, porque se atinge um mundo desconhecido do homem. E esse achado ou descoberta é o que é mais necessário ao nosso conhecimento, porque consta de bens permanentes e eternos. Provérbios 8, 17 a 21. Graças a Deus. Prezados irmãos e queridos amigos, é um prazer estar convosco novamente para glorificar o Senhor e para bendizer o Senhor. Aleluia. Aleluia. Este é o nosso alvo, é que glorificar o nosso Deus, dar-lhe a glória, a exaltação, aleluia, porque Ele é digno de a receber. Amém. E também esperamos que esta mensagem seja uma bênção para a sua alma, para o seu coração, para todos aqueles que vão ver e ouvir. Amém. Num tempo tão necessitado como este, precisamos do consolo da palavra do Senhor e do seu Santo Espírito. Oremos para que o Senhor, aleluia, abençoe o seu servo e lhe dê graça na exposição da sua santa palavra. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom estarmos na tua presença para louvar, para bendizer, para adorar, para exaltar o nome santíssimo e bendito do Senhor Jesus. Aquele que é Rei, aquele que é Senhor, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele em cujas mãos está a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nos tens redimido, nos tens perdoado, nos tens salvo, aleluia, e nos tens separado para sermos teus. Senhor, abençoa os nossos queridos que nos veem, que nos ouvem, Senhor, que a tua bênção, a tua unção esteja sobre cada um deles. Ó Senhor, dá-lhes graça, ó Senhor, ao ouvir a tua santa palavra, Senhor, que eles possam predispor o seu coração para receber a tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, aleluia, dá vida, dá entendimento, dá saúde, aleluia. A tua palavra, aleluia, nos transporta do reino das trevas para o reino do teu amor. Glória ao nome do Senhor, que cada um possa fazer paz contigo, amém. Senhor, buscar a tua face num tempo, Senhor, tão difícil como aquele que estamos vivendo sobre toda a terra. Meu Senhor, abençoa o teu servo e ajuda-o na exposição da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. De novo em vosso lar fala-vos o pastor Adelino de Souza, com o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como está escrito em Romanos 1, verso 16. Este programa sai do estado de North Carolina, nos Estados Unidos da América do Norte, da Portuguese Pentecostal Ministries. E, em primeiro lugar, nós damos graças a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua paz, pelo seu perdão, com que agraciou este mundo em rebeldia contra ele, contra a sua palavra, dando o seu Filho Jesus na cruz do Calvário para dar a sua vida em nosso resgate. Mas prometeu ele próprio, Jesus prometeu que um dia ele havia de voltar para levar aqueles que são dele na última geração militante que prega o Evangelho e ressuscitar os mortos. E hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas, pois vamos ouvir o Evangelho
que é sempre o melhor noticiário. E nesta hora nós vamos cantar um corinho para a glória de Deus. Minha esposa vem nos ajudar a cantar um corinho. Deus é tão bom. E vós cantai conosco. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, Ele é bom para mim. Eu louvo a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus, sempre louvo a Deus. Cristo voltará, aleluia. Cristo voltará, aleluia. Cristo voltará, voltará para mim. Louvado seja o Pai, exaltado seja o Filho e adorado seja o Espírito Santo do Senhor. Assim, neste dia nós vamos ministrar, como já tem sido dito no princípio, o maior achado ou descoberta da história. E esta descoberta é muito superior à ciência multiplicada nos últimos dias, conforme diz Daniel capítulo 12, verso 4. É mais importante do que a descoberta, pelos anos passados, dos continentes, das ilhas, etc. É muito mais importante do que atingir os planetas. É muito mais importante do que as maiores ou os maiores tesouros terrenos. Prestemos a nossa atenção, porque este assunto refere-se ao assunto de maior relevo na história do homem. Trata-se da descoberta de uma pessoa do outro mundo. Trata-se da descoberta de uma pessoa do outro mundo. Você compreende que nós não vivemos sós neste mundo? A Bíblia Sagrada fala-nos de anjos, de arcanjos, de querubins, de serafins, mas fala-nos de uma pessoa maravilhosa que apareceu na Terra, que viveu 33 anos, no final deles morreu e ressuscitou. É desse que nós vamos falar, do maior achado da história. Sabe quem é? É Jesus. Jesus, o Cristo de Deus. Jesus, o Salvador do mundo. Jesus revelado, Deus revelado em carne, veio do outro mundo, a este mundo, pagar o preço da nossa redenção com a sua vida no Calvário. E assim, nós vamos ler a palavra de Deus, vamos todos ler a palavra de Deus e, nesta hora, nós vamos ler a palavra de Deus. Vamos todos ler a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, João 1, verso 35 ao verso 46. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus.
e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Achamos o Messias, achamos o Messias. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus quis ir à Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e nos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, verso 46, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Meus amados que nos escutam, nós vamos falar sobre o maior achado ou maior descoberta da história. Já temos dito alguma coisa e pedimos a vossa melhor atenção para aquilo que vamos ministrar e que já foi lido. O que foi lido não é palavra de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ela é a palavra de Deus. E todos os pontos e vírgulas estão ali com um propósito divino. Demos atenção às palavras de Deus em relação com Deus, consigo e comigo. Prestemos, portanto, essa melhor atenção, porque este assunto refere-se ao assunto de maior relevo, conforme foi dito, na vida do ser humano. Trata-se da descoberta de uma pessoa que veio do outro mundo. E não era uma pessoa vulgar. Ele desceu do outro mundo. Ele veio do outro mundo. João 17, verso 14, e João 18, verso 36. E tantas outras mensagens nas Escrituras que nos revelam que este querido Senhor que estamos falando, chamado Jesus, o Salvador do mundo, é o Cristo, o enviado, o Messias, que foi achado, segundo a Santa Escritura, foi achado por André, segundo o que escreveu João, e logo André foi dizer-lhe a Pedro que tinha achado o Messias. Portanto, esta pessoa não era vulgar. Está escrito que na sua boca nunca foi achado engano. E está escrito que ele é Deus revelado em carne. João 1 e verso 14. E é a este querido Senhor que devemos prestar a nossa melhor atenção acerca do que Ele disse em respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de ti e de mim. E de uma família que Ele veio construir na terra, uma família de pessoas espirituais.
Portanto, prestemos a melhor atenção. A mensagem deste dia encontra-se, portanto, nesta mensagem e particularmente, que foi lida, e particularmente o verso 41. O tema central da mensagem, como foi dito, é o maior achado ou descoberta da história. Este é um assunto pessoal e espiritual ao qual devemos prestar a maior atenção. Esta mensagem consta de 3 aspectos principais: a introdução, em segundo lugar, o maior achado da história e, em terceiro lugar, o interesse pela descoberta. O interesse pela descoberta. O interesse pela descoberta. Antes de continuar, nós vamos mostrar alguma coisa para ver qual é o interesse que temos nas coisas da terra ou nas coisas do céu. Prezado telespectador, se lhe fosse dado a escolher para encontrar, mas para encontrar mesmo, qual destes 2 achados você iria preferir? O primeiro, onde nos mostra uma arca cheia de um grande tesouro, ou o segundo, que nos fala de uma pessoa que veio do outro mundo, chamada Jesus Cristo, o qual pagou na cruz do Calvário com a sua vida o preço da nossa redenção? Qual destes 2 achados você iria preferir? Eu escolheria Jesus e este crucificado, conforme diz 1 Coríntios 2 e verso 2. Lembre-se de que as palavras de Deus não são palavras de homens. Jesus veio à terra para dar a sua vida em resgate da nossa alma, com o seu precioso sangue purificar todo o pecado de todo o pecador. Assim, meu amado, ao introduzir esta mensagem, esta meditação, desejo fazê-lo com uma pergunta. Você já achou ou descobriu na sua vida secular alguma coisa de valor? Existem na língua portuguesa alguns vocábulos que se relacionam entre si sobre este assunto, tais como achar, encontrar ou descobrir. E existem muitas coisas que uns perdem e outros encontram. E as carteiras com documentos pessoais e dinheiro são das coisas que mais se perdem por este mundo fora. E quando as pessoas que as encontram são honestas e tementes a Deus, procuram o seu dono para lhes entregar. Outros há que encontram tesouros antigos, enterrados em alguma propriedade que compraram. E outros ainda encontram diamantes nas praias, ouro em riachos, etc. O que compreendo sobre achar algo é que pode ser nosso, esse algo que se achou, segundo as leis estabelecidas. É que ficamos radiantes e nos tornamos donos de algo que não procurávamos, mas achamos, descobrimos ou encontramos, segundo as leis humanas, podem nos pertencer. O nosso assunto, contudo, é espiritual e não natural, e que por essa causa é requerida a nossa melhor atenção, porque vamos meditar em algo de capital importância e que somente em tempo de vida se pode achar, descobrir ou encontrar. Esta mensagem das Santas Escrituras que foi lida revela no contexto que João Batista estava ministrando o batismo do arrependimento e o anúncio de Jesus Cristo como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como se vê no contexto do verso 29. E no verso 33 e 34,
João afirma ter visto o Espírito de Deus descer sobre Jesus e testificar que aquela figura era o Filho de Deus. Em Lucas 3, verso 22, afirma que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouvindo-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Havia, segundo os estudiosos das Santas Escrituras, uns 400 anos que Deus não se revelava ao seu povo. Havia um silêncio de Deus por 400 anos. E nesta altura apareceu, naqueles dias no deserto da Judeia, apareceu ali um profeta chamado de João Batista. Naturalmente, e como não havia revelação de Deus, havia tantos anos, os habitantes de Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão ia ter com ele, como está escrito em Mateus 3, e verso número 5. E este homem João foi chamado de Batista porque ele batizava o povo, e a razão desse batismo era para que se arrependessem dos seus pecados, chamado o batismo do arrependimento para os judeus, em Lucas 3, verso 3, e Marcos 1, verso 4. Nada tem a ver com o batismo que Jesus ordenou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este era o batismo de arrependimento dos judeus, porque tinha chegado o seu Messias. Algo de muito grande estava para tomar lugar na história do povo judeu e do mundo. A voz do que clamava no deserto tinha chegado, dando cumprimento ao livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 1 ao verso 11. João era essa voz profética. E essa voz era o anúncio de boas novas. Finalmente Deus quebrou o silêncio e revelou-se ao seu povo em forma física, na pessoa de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o próprio Jesus disse que, nascido de mulher, não houve homem maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11 e verso número 11. Que contraste, que anúncio profundo, saber quem pertence ao reino de Deus, que é maior do que João Batista, o profeta, o homem que anunciou a vinda do Cordeiro de Deus. Não houve outro maior nascido de mulher, mas aquele que é nascido de Deus. Nascido de mulher é apenas uma pessoa, nascido de Deus é outra. Nascimento espiritual. Se alguém deseja compreender esta afirmação de Cristo, eu lhe direi que essa comparação seria a comparação com seguidores dos profetas do Velho Testamento em comparação com os seguidores de Cristo. O maior no reino de Deus é maior do que João. Será que alguém deseja essa honra de ser chamado cristão de Cristo? No dia seguinte ao aparecimento de Jesus, ao batismo de João, este João estava de novo ali e dois dos seus discípulos. E João, ao ver de novo a Jesus, voltou a dizer: Eis o Cordeiro de Deus. João 1, 35 e 36. E é aqui que tudo começa. É saber quem pode, ou quem quer, ou quem deseja ter um achado com o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus não é uma pessoa deste mundo, é uma pessoa que veio do outro mundo. Como disse, na sua boca nunca foi achado engano. Ele não só era o Cordeiro de Deus, mas o Salvador do mundo. Ele não era só o Salvador do mundo, mas era a luz do mundo.
Ele não era somente a luz do mundo, mas era o Criador do mundo. João 1, verso 1 ao verso 10. E antes de continuar, nós vamos mostrar de novo a nossa fotografia. Qual dos dois tesouros nós queremos achar? Se lhe fosse dado a escolher para encontrar ou para achar, qual destes dois achados você iria preferir? Uma arca com um grande tesouro ou Cristo crucificado por si e por mim? Qual destes tesouros você iria preferir? Eu escolheria Jesus, como está escrito, e este crucificado. 1 Coríntios 2 e verso 2. Vamos então ao segundo aspecto da mensagem. O maior achado da história. Este achado não é vulgar. Não se pode comparar com tesouros da terra. Jesus Cristo próprio disse que importa ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Ou que dará o homem em resgate da sua alma. Já desde o Velho Testamento diz que a redenção do homem é muito caríssima. E tudo o que o homem podia ter se esgotaria antes de poder remir o seu irmão. Mas este querido Jesus veio do outro mundo, para o qual mundo, depois da sua ressurreição, ele foi preparar um lugar para aqueles que nele creem. Você está interessado no maior achado da história? Estes dois discípulos de João, segundo o texto sagrado, ao ouvirem isto de João, eis o Cordeiro de Deus, deixaram o seu mestre João Batista e seguiram a Jesus, que ia passando, e um deles era André, irmão de Simão Pedro. Segundo o Evangelho de João, este discípulo de João, ao compreender o que lhe tinha acontecido na vida, ficou tão entusiasmado com a descoberta que logo foi procurar o seu irmão Pedro para lhe participar o achado sem par na história. E disse-lhe: achamos o Messias. Simão, todo contente, André, todo contente, foi à procura do seu irmão Pedro e disse-lhe: achamos o Messias. Achamos o Messias. Eu faço uma ideia de como ficaria Pedro. O quê? O quê? Achamos o Messias! Isto quer dizer, achamos o Emanuel, achamos Deus conosco, achamos o prometido a Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o maior achado da história. Quando achamos o Messias, a nossa vida fica transformada. A Bíblia diz: se alguém está neste Messias, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, tudo se fez de novo. E se a humanidade encontrasse o Messias? Teríamos outra vida, não é verdade? Não teríamos ladrões, não teríamos assassinos, não teríamos perseguidores, não teríamos quem nos fizesse mal. Tudo era diferente. Cristão é o melhor cidadão. Lembre-se disto. Cristão de Cristo é o melhor cidadão que uma pátria pode conter. Não só pelo seu testemunho, mas pelo bem que ele procura nos outros para lhe dar, conforme André fez ao seu irmão. Achamos o Messias.
E quando achamos um Messias, ficamos pessoas diferentes. Ficamos pertencentes ao seu reino. Nascemos desse Messias. Nascemos de novo. É Ele que nos transforma. É Ele que nos gera de novo com a sua palavra e com o seu Espírito Santo. Cristão de Cristo é o melhor cidadão de uma nação. Ora por aqueles que o governam, até pelos seus inimigos. Ora, ao Senhor intercede para que Deus tenha misericórdia. Porquê? Porque acharam o Messias. Acharam o melhor achado do mundo. Ser cristão não é ser uma pessoa religiosa. Ser cristão é ser um cidadão do céu. É ser um cidadão do infinito. Encontrou o Messias. Encontrou o Salvador e a salvação. Como disse, haviam 400 anos de silêncio de Deus ao seu povo e, de repente, o próprio Deus, revelado em carne, aparece em Israel. E porquê é que aparece? Aparece porque estava escrito que um dia ele havia de vir. Mas porquê 400 anos de silêncio? É que Deus não via em Israel mudança de vida. E Deus profetizou pelo seu servo Isaías. Havia muito tempo antes que o Senhor lhe havia de fechar os olhos e os ouvidos, para que vendo vissem e não compreendessem, ouvindo ouvissem e nada entendessem. E ainda hoje, 2021, essa profecia continua sendo a profecia que ainda não terminou. Terminará, se Deus assim o permitir, no tempo da grande tribulação, no capítulo 13 do livro de Zacarias. Então lhe perguntarão: que feridas são essas nas tuas mãos? E ele lhe dirá: estas são as feridas com que foi ferido em casa dos meus amigos. E até lá, ainda um grande holocausto há de acontecer em Israel. Então, Deus se revelou em carne na pessoa de Jesus. E isto era motivo para que se alegrassem, para fazer a maior festa possível, para louvarem o Criador que os visitava. Era um acontecimento único. Deus revelado em carne visitava o seu povo, mas o seu povo não concebia tal coisa. Porquê? Ouvidos e olhos estavam cegos e surdos. Para eles isso era impossível. E como está escrito, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem do seu nome, os quais não nasceram da carne nem do sangue, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Como temos dito muitas vezes, nós somos gerados por nossos pais, fisicamente, mas precisamos de ser gerados espiritualmente pelo Senhor. Isto está escrito em João 1, verso 11 e verso 12, e João 3, verso 1 ao verso 7. Foi rejeitado por Israel, mas foi aceito por aqueles que o aceitam de todo o seu coração. Achamos o Messias. O maior tesouro que o homem mortal pode encontrar. Mesmo se o homem fosse dono de todo o mundo, disse Jesus, não podia pagar a sua redenção, a sua salvação. E porque é de graça, ninguém a pode pagar. Satanás tem colocado na cabeça de muita gente, dizendo: olha, que isso que é de graça não presta para nada. O facto é este, é que sem Jesus, sem receber essa dádiva, porque somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus, é dom de Deus, é dom de Deus. E se não recebermos esse dom, nunca seremos salvos. E estes dois discípulos de João foram ter com Jesus e creram no glorioso achado do dia. E logo começaram a proclamar tão grande descoberta. Achamos o Messias, e achar o Messias não era coisa pequena.
era achar o próprio Deus, era achar quem veio do outro mundo. E três importantes coisas estão aqui reveladas nesta descoberta de humildes pescadores da Galileia. Primeiro, a grande descoberta. Segundo, o valor dessa descoberta. Em terceiro lugar, o resultado dessa descoberta. Em primeiro lugar, a descoberta ou achado é, em meu ver, o maior achado do mundo, pelo facto de deixarem o próprio Deus revelado em carne. Em João 1, verso 14, diz essas palavras: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne, Deus, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No Monte da Transfiguração, diz que Jesus se transfigurou diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol. Você já viu uma pessoa com o rosto resplandecente como o sol? Mateus 17 e verso número 12. Número 2. E em Mateus 13, e versos 16 e versos 17, Jesus disse: bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Sabe a quem foram ditas estas palavras? Foram aqueles que seguiam a Jesus. Aqueles que creram que Jesus era de facto o Messias. Em segundo lugar, o valor dessa descoberta, além do que temos vindo a falar, descobrir ou achar ou encontrar a Jesus, é também de valor sem par na história da vida de qualquer pessoa. E Jesus deixou-nos vários exemplos sobre a sua pessoa, que trazia também o reino de Deus sem par. Porque quem possuísse esse reino seria maior do que o João, que era nascido de mulher. E Jesus afirmou que quem achasse esse reino seria semelhante a pessoas que se desfazem de tudo quanto têm para possuir esse reino. Querendo dizer algo muito importante acerca do valor desse achado, desse reino, e eu pergunto se você está interessado em entrar no reino de Deus. Lembre-se do que estamos falando, que o Senhor deixou diversas partes ditas e foram escritas em comparação com esse achado. O achado do Messias, autor do reino, e o reino do Messias em sua vida. Vejamos como o Senhor usou duas pequenas parábolas para ilustração, com um tesouro encontrado de uma pérola de grande valor. Em Mateus 13, 44 a 46, diz o seguinte: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Desfez-se de toda a sua fortuna que tinha para poder comprar aquele campo onde tinha o tesouro escondido. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Vamos dizer, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou a pérola, como o outro comprou o campo. As comparações do reino de Deus com as coisas da terra é de um valor grande e maravilhoso. Outro sim. Então, esse homem foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou a pérola. Ambos estes homens ficaram radiantes pelas suas descobertas. E para as possuir, desfizeram-se de todos os seus outros bens para se tornarem proprietários dessas outras coisas, ilustradas por Jesus. E Jesus usou, então, estas ilustrações sobre o interesse das pessoas em questão. Interesse
das pessoas em questão, se eles querem achar o Messias e o reino do Messias. Mas estas ilustrações denotam não o valor das coisas, mas do reino de Deus. Estamos nós interessados nesse reino. E o interessante disto é que Jesus fala nestas Escrituras sobre o reino dos céus, que deve despertar o nosso profundo interesse de o possuir, e usa o vocábulo tudo, vamos dizer tudo. Estas duas pessoas desfizeram-se de tudo quanto tinham para adquirir o tesouro escondido e a pérola de grande valor. Desfizeram-se de tudo. Compreendemos nós o valor desse reino? Vai e vende tudo, vende tudo e vende tudo. E tudo significa tudo, ou totalidade de todas as coisas que tivesse e fosse proprietário. E achar, encontrar ou descobrir deve prender a nossa atenção, porque quando as coisas naturais da terra perecem, as do céu permanecem, porque são muito mais valiosas e muito mais importantes. Lembre-se só disto, que aquele que encontrar o reino e o Messias do reino tem direito a habitar com ele para sempre numa cidade com 1500 milhas quadradas de ouro, onde as portas dessa cidade são de pérola. Você já viu uma cidade, um cubo de ouro com 1500 milhas quadradas, para cima, para baixo, para um lado e para o outro lado? É esse o lugar que Jesus lhe foi preparar para si e para mim. Eu e a minha esposa temos descoberto isso há muitos anos atrás. As coisas do céu são muito mais valiosas e mais importantes. E o importante disto é que somente na terra, lembre-se disto, somente na terra e em tempo de vida, nós podemos achar, encontrar ou descobrir o reino de Deus. Sim, ele somente se pode encontrar na terra. E nós vamos ver de novo estes dois aspectos, estes dois tesouros. Se lhe fosse dado a escolher para encontrar, qual destes dois achados você iria preferir? As coisas da terra? Nosso Senhor disse, não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Você iria escolher os tesouros da terra ou os tesouros do céu, em que Cristo Jesus pagou o preço da nossa redenção no Calvário? E Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu escolheria Jesus e este crucificado. 1 Coríntios 2 e verso 2. E olha, escolher a Jesus não é assim fácil, mas é o melhor achado na história da humanidade. Toma atenção no seguinte, nós não sabemos quanto tempo mais temos para ministrar o Evangelho. Não sabemos até que Jesus venha ou até que o Senhor nos chame. Não sabemos, mas o que sabemos é que as Escrituras, este livro sagrado, tem um ensino muito importante para ti e para mim. E buscar em primeiro lugar as coisas do céu, diz o Senhor que o resto das coisas nos serão acrescentadas. Mas há muitas pessoas buscando apenas as coisas terrenas e não as coisas do céu, não dando valor a este livro. Pois olha, este livro tem que se cumprir na história como se cumpriu até aqui, o resto também tem que tomar o seu lugar. E havia um homem em Jerusalém chamado Saulo, que era natural de Tarso, na Cilícia. Então, ele deixou o seu testemunho desta forma. Em Filipenses capítulo 3, verso 1 em diante diz, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor.
não me aborreço de escrever as mesmas coisas e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum homem, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei foi fariseu. Segundo a lei, era fariseu. Este homem era conhecido do sumo sacerdote. Este homem excedia em judaísmo aos da sua idade. Este homem era um perseguidor da igreja. E Deus ainda andava procurando pessoas deste género. Pois há pessoas que se dizem, eu sou um pecador ou uma grande pecadora, Deus não quer nada comigo. Não, senhor, não é assim. Isso é um engano do diabo, porque está escrito que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E este homem foi prender os cristãos numa cidade distante de Jerusalém, numa terra distante. Se alguém lá estivesse que era cristão, ele os queria trazer amarrados para Jerusalém, para serem castigados ou mortos. Então o que é que diz este homem? Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Portanto, este homem era tudo o que tinha na vida, era um religioso sem par, digamos assim, era discípulo de Gamaliel, de um professor eminente das Escrituras daquele tempo, e era perseguidor da igreja. Mas o que é que ele disse? Ainda que era irrepreensível, quer dizer que ele cumpria a lei à risca, como usa dizer-se em português, mas diz a partir do verso 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência, diga excelência, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Tudo o que era da terra ele considerava como esterco. Ouro, prata, pedras preciosas, tudo aquilo que ele tinha estudado, todo o seu judaísmo, tudo aquilo ficava por terra por o conhecimento excelente da Taia Morabá, do nome sacrossanto de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz ele no verso 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e à virtude da sua ressurreição, e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme à sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. De maneira que este homem desfazia-se de tudo quanto tinha para poder ter o conhecimento, diga conhecimento, a excelência do conhecimento, a excelência do conhecimento. Louvado seja Deus nosso Senhor. Em terceiro lugar, o resultado dessa experiência, dessa descoberta, em todos os projetos na vida natural, nós necessitamos eles, porque eles têm um fim. Qual é o resultado? O lucro dessa operação ou o fruto do nosso trabalho. Nada é de errado possuir aquilo que a gente ganha com o suor do nosso rosto. Contudo, nas coisas espirituais, encontrar, achar ou descobrir o Messias
é descobrir e confessar em primeiro lugar a sua própria condição de pecador. Nos primeiros dias da conversão de Pedro, e quando emprestou o seu barco a Jesus para ele fazer uma pregação lá na praia, dentro do barco, o Messias disse: "E agora faz-te mar alto para lançar as redes." Mas Pedro replicou: "Mestre, vendo trabalhado toda a noite, nada achamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede." E o resultado foi uma pesca que encheu 2 barcos. Então ele andou toda a noite, nada achou, ele e os seus companheiros. Não apanharam nem sequer um peixe. E agora há peixe abundante para 2 barcos. Quem é que estava ali? Era o criador do peixe, que sabia onde é que ele estava e também queria recompensar aqueles que o servem. E quando isto viu, Pedro disse estas palavras: "Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador." Lucas 5, verso 1 até ao verso 8. Achar o Messias é achar o Deus das maravilhas, é achar o Santo dos Santos, e nenhum pecador, pode ter comunhão com Ele. Se queremos pertencer a esse reino e a esse Senhor, devemos ser santificados. Tão fácil como isto. E tudo isto é possível. Por isso é que Pedro disse: "Ausenta-te de mim, que sou um homem pecador." Louvado seja Deus. A presença do Messias leva os homens a confessar quem são. Podemos dizer amém. Por causa da sua santidade. E como está escrito: "Não há um justo nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus." Romanos 3 e verso 23. Quando eu e a minha esposa tivemos um encontro espiritual com este Cristo glorificado, nós começamos a chorar num jardim na África do Sul. Em 1967. Chegou também a nossa vez. Não é assim fácil achar o Messias. É preciso ouvir acerca dele. E achar o Messias é encontrar a salvação da sua alma. Lucas 19 e verso 9, Jesus disse aqui: "Hoje entrou a salvação nesta casa." Quando recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador pela fé, Cristo em Espírito entra lá e faz nela morada e tira tudo o que está errado para sermos uma nova criação. E achar o Messias é encontrar o Salvador do mundo. João 4, verso 42. E esta é a descoberta mais importante dos pecadores da terra, porque encontraram o seu melhor amigo. Sim, Jesus é nas Escrituras chamado do amigo dos pecadores. João 11 e verso 19. Você sabe que tem o melhor amigo à sua espera. Já sabemos que ele é 3 vezes santo e quer fazer de você também um membro da sua família. Mateus 11 verso 19. E achar o Messias é ter um encontro com o Criador do mundo. João 1 e verso 10. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E também Colossenses 1, 16 e 17. E isto não é coisa pequena. Achar o Messias é achar a paz com Deus. Deus agraciou o mundo com essa paz. João 14, verso 27. Você sabe o que é a paz? É a tranquilidade da alma, que neste mundo falta a tanta gente. E ela excede todo o entendimento, todo. Filipenses 4 e verso 7. Achar o Messias é encontrar o seu remedor, aquele que pagou com a sua vida, a sua redenção com o seu próprio sangue na cruz. Atos 20 e verso 28. Achar o Messias é ficar livre da carga do pecado. Como está escrito: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5 e verso 21. Ele é o carregador do nosso fardo, do nosso peso. E o Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará desse peso. Achar o Messias é ter um encontro com a verdade que liberta.
João 8, verso 32. Achar Messias é ficar participante da natureza divina. É ser participante da sua santidade. Louvado seja Deus, nosso Senhor. 2 Pedro 1, verso 4, e Hebreus 12, e verso 10. Ser participante da sua natureza e participante da sua santidade não é coisa pequena. Mas quem está em Cristo é uma criatura nova. As coisas velhas passam, todo o pecado, toda a história da nossa vida velha terminou para dar lugar a uma vida diferente. Achar o Messias é tornar-se participante da sua família espiritual. Efésios 2 e verso 19. Você já passou por esta experiência. Alguns podem bater as palmas e dizer: amém, pastor, graças a Deus, que isto já aconteceu comigo. Mas pode haver muitas pessoas erradas com uma religião tradicional da família e que não têm esta experiência na vida. Compreendemos nós agora o que significa achar o Messias? Esta é a maior descoberta ou achado de todo o mundo. Porque ter um encontro com Jesus é passar da morte para a vida. João 5, verso 24. O pecado mata, destrói, arruína. Mas Jesus, quando entra ali em espírito, santifica essa pessoa. Passa da morte para a vida, da condenação do inferno, passa para ser um santo e da família de Deus. E isto vai se repercutir na nossa vida, no nosso testemunho, como cidadãos de uma pátria em que estamos inseridos e que somos diferentes, porque pertencemos à pátria celestial, por isso somos diferentes na terra e isto tem que acontecer. Isto traduz-se em libertação da condenação eterna e ficar participantes dessa natureza divina. Quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Cante comigo. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Louvado seja o nome do Senhor. É isto que está escrito em 1 João 5 e verso número 12. Agora, como encontrar este glorioso Senhor? Ele encontra-se de três formas principais. Primeiro, quando ouve a palavra de Deus. O que aconteceu a mim e à minha esposa tem acontecido a milhões por este mundo fora. Mas antes de o ter encontrado, ouvimos falar dele. Para o conhecermos, ouvimos falar dele. E Jesus disse em Lucas 10 e verso 16: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Em segundo lugar, quando estudamos também a palavra de Deus, Jesus disse em João 5 e verso 39, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Este livro não é um livro dos homens. É o livro de Deus escrito por homens santos de Deus. Elas têm o plano da redenção da humanidade pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, quando procuramos em oração sincera nas Escrituras, por exemplo, existe o publicano e o fariseu, que ambos deles foram ao templo, conforme Jesus Cristo disse em João 18, 13 e 14. O publicano, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
ele tinha ouvido a oração do outro fariseu. E ele não tinha palavras suficientes, mas tinha as importantes e as mais importantes. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Você sabe o que é que Jesus Cristo disse? Ele disse que foi este homem que saiu daquele lugar justificado. Porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Terceiro aspecto da meditação para finalizar. O interesse por causa da descoberta, a obra da missão. Em parte já falámos dela, mas vamos continuar. O nosso texto inicial revela que André logo foi procurar o seu irmão Simão e levou-o a Jesus. Diga, ele levou-o a Jesus. João 1, 41 e 42. André não queria que tal tesouro espiritual fosse apenas para ele, mas logo falou à sua família. Isso ensina que ele repartiu com o seu próximo o melhor presente de Deus, a melhor descoberta da sua vida, ou seja, o começo da obra da missão. Trazer alguém para Jesus é uma ordem divina. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Dai aquilo que vos for dado. Mas o segundo exemplo está no verso 43. Diz que Jesus, ao ir à Galileia, encontrou a Filipe. E no verso 45 diz que Filipe encontrou Natanael e o levou a Jesus. Então está a ver, um encontrou o outro e leva-o ao lugar da bênção, ao lugar da salvação, ao único Senhor que pode salvar. Ele não levou a santa ou a santo algum do Velho ou do Novo Testamento, levou-os a Jesus. Alguém pode perguntar, onde é que está Jesus? Está aí, está aqui. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, me disse o Senhor. Ele está no trono da sua glória, ao lado do Pai, mas aqui estão os seus representantes. E levou a Jesus e disse-lhe, havemos achado aquele que Moisés escreveu na lei e nos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Havemos achado aquele que Moisés escreveu e que os profetas escreveram. Este é o maior achado da humanidade em toda a história do mundo. É encontrar a Jesus. Porque quando encontramos a Jesus, a nossa vida fica transformada completamente. Não importa mais as nossas casas, os nossos carros, as nossas propriedades. Bem sabemos que temos que morar em qualquer lado, ou andar para um lado ou para o outro, precisamos de tudo isso. Mas o Senhor diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E esse reino de Deus é trazido à terra por Jesus, que João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se tira. E só é pecador quem quer. Porque Jesus em espírito quer tomar conta desse corpo e fazer dele um santo e uma santa. Louvado seja Deus. Filipe logo também repartiu este glorioso trabalho espiritual e de missão. Então temos uma escadinha. André foi buscar a Pedro. Logo mais, quando Filipe encontrou a Jesus, ou Jesus encontrou a Filipe, ele foi dar-lhe. Mas logo repartiu esse achado glorioso, esse Filipe, esta maravilhosa descoberta, que tem um real encontro com Jesus e de forma alguma quer ficar com a pérola de grande valor. Temos que forçosamente repartir com o nosso próximo tão grande descoberta. E esta é a razão de chegarmos ao seu lar. Esta é a razão de chegarmos após si com esta pérola de grande valor. Que Deus os ama e os quer salvar. E este Filipe não só repartiu com Natanael,
mas declarou-lhe que Jesus é aquele de quem está escrito na lei e nos profetas, e chamando-lhe a atenção de que estava escrito na lei e nos profetas, há muitos séculos antes, Moisés tinha dito que Deus levantaria no meio do seu povo um profeta semelhante a ele e que deviam ouvi-lo, e se alguém não o ouvisse seria extirpado. E é isto que tem acontecido a Israel. E o último cativeiro foram cerca de 2000 anos, 1878 anos, até o dia 14 de maio de 1948. E por isso estamos compreendendo que este querido Messias está para vir buscar a última geração de crentes. Olha, Moisés escreveu isto em Deuteronômio 19, verso 18 e verso 19. Um profeta semelhante a ele, mas quem era Moisés o profeta? Era um homem que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, meu querido, toma atenção, porque Jesus não veio apenas libertar um povo de uma nação. Ele veio para ser o Salvador do mundo. Ele veio para libertar o mundo. Ele veio para iluminar o mundo. E também nos profetas está escrito em Isaías capítulo 9, verso 6, que ele seria aquele menino que ao nascer já tinha 5 títulos, ou seja, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Você sabe quem é esta maravilhosa descoberta, este maravilhoso achado? Ele é Deus revelado em carne. E também esse achado maravilhoso vinha com a sentença de morte para ser crucificado. No Salmo 22, verso 16, Isaías 53 e Apocalipse, capítulo 13, verso 8, afirma que o Cordeiro de Deus foi imolado, foi morto desde a fundação do mundo e com a sua própria morte iria dar vida aos pecadores da terra. Portanto, a crucificação estava dele escrita, não fizemos dele caso algum, trespassaram as mãos e os pés. Mas foi ali que nosso Senhor Jesus Cristo pagou o preço da nossa redenção com a sua vida, com o seu sangue, para preparar para Deus um povo bem disposto. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Este tem sido o nosso trabalho e o nosso interesse de proclamar aos outros esta descoberta sem par que encontramos em 1967. Jesus, o Redentor da humanidade, deu a sua vida para salvar a humanidade. João 3, versos 16 e versos 17, afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. É você uma pessoa salva? É uma pessoa redimida com o seu sangue? Hoje estamos repartindo com o nosso próximo o maior achado da história da humanidade. Achamos o Messias de quem Moisés escreveu na lei e os profetas escreveram também. E a nossa prioridade neste dia é repartir com os outros este maior achado da história do mundo. Ter um encontro com Deus, portanto, compartilhe esta mensagem muitas vezes. Façamos como André e como Filipe, porque outros compartilharam conosco este glorioso achado de maior importância no mundo inteiro. Achar o Messias é achar a Deus revelado em carne na pessoa de Jesus. Achamos o Messias. Achamos o Messias. Nós também achamos
o Cristo de Deus. Quem tem um encontro com o Messias jamais poderá ficar calado. Pedro e os apóstolos disseram ao tribunal de Israel: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4 e verso 12. Nós não podemos deixar de falar. É? Não, não e não. Perante um tribunal, aqueles pescadorzinhos lá da Galileia a falar grosso, a dizer: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Estes homens tinham autoridade. Não era o pescador que falava, era o Espírito de Cristo que falava na boca dos pescadores. Nós não podemos, não é porque a gente não queira, meu amado. Você que está proibido de pregar o Evangelho. Olha aquele homem que pregava o Evangelho lá numa nação do Oriente. Pregava tanto que puseram num poço. Mas o homem começou a pregar também ali no poço. E puseram na prisão, e o homem pregava tanto na prisão que os homens da prisão disseram: tira daqui este homem que ele fala muito alto. Nós não podemos deixar de falar que Jesus Cristo, Deus revelado em carne, deu a sua vida por si e por mim para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 4 e verso 20 diz: nós não podemos deixar de falar. Não é porque a gente não queira, é porque a gente não pode. Não pode. Cristão não pode reter a pérola de grande valor. Tem que a dar ao seu próximo. É isso que estamos fazendo. E por fim, Jesus deixou-nos também uma boa admoestação quando disse: se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Lucas 19 e verso número 40. Uma só alma é mais valiosa que o mundo inteiro. De maneira que somente através do sacrifício e do sangue do Cordeiro de Deus temos direito à vida eterna no céu. Sermos família do Senhor e preparados para um dia sermos como os anjos lá no céu. Graças a Deus. Aleluia. Você quer vir a Jesus hoje? Nós encontramos o Messias em 1967. Eu vou-vos dizer onde. No jardim chamado Zoo Lake, na cidade de Joanesburgo. Para isso, para o ter encontrado, a gente estava lendo a palavra do Senhor. Vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ouvimos falar na casa de oração acerca deste Messias, e andámos procurando ter um encontro com este Messias, e o encontramos, e a nossa vida foi transformada. Nós pensávamos em ter o nosso próprio negócio na África e ter uma vida normal, como todos os outros têm. Mas Deus tinha um plano para mim e para a minha esposa e para a nossa família. E esse plano era a salvação, a regeneração e proclamadores do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Glória ao Senhor. E nós temos finalizado este assunto. A minha pergunta é: você já achou o Messias? Já achou a pérola de grande valor? Já achou o tesouro escondido? Já achou o Salvador do mundo? Já achou aquele que deu a sua vida por si, para o salvar? Se não é esse o caso, faça esta oração e diga com reverência: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Como aquele publicano, também não tenho muitas palavras para te dizer, mas peço misericórdia sobre mim, pecador. Perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, porque eu aceito a Cristo como o meu Senhor e Salvador pessoal. Eu proclamo que Jesus Cristo é
o Filho de Deus que veio em carne a este mundo, que deu a sua vida para me salvar no Calvário. O justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. A tua misericórdia seja sobre mim para perdão. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu te imploro em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta pequena oração, você é uma pessoa perdoada. Agora você precisa, no lugar onde está, procurar uma igreja evangélica onde se ministre o novo nascimento espiritual e dar publicamente o seu coração a Jesus e prepara-se para subir um destes dias para o lar da glória do céu. Achamos o Messias. Achamos o Messias. Achamos a Jesus, o Salvador do mundo. Que Deus vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.